O homem que tudo tinha. Renato sempre foi conhecido como o homem que transformava qualquer coisa que tocasse em ouro. Desde jovem, conquistou terras, investimentos, propriedades, empresas e respeito. Mas essa riqueza não nasceu de sorte. Veio de uma obsessão. Um desejo incansável de vencer na vida, não importa quem precisasse ser deixado para trás. Ele lutava, discutia, impunha regras, derrubava quem ameaçasse seu poder. Era temido e admirado ao mesmo tempo. Aos olhos do mundo, Renato tinha tudo: carros de luxo, mansões, viagens internacionais, roupas sob medida, festas grandiosas regadas a champanhe cara. Ele sempre aparecia acompanhado de mulheres lindas que rivalizavam entre si por sua atenção. Mas por trás do brilho e dos flashes, existia um homem que nunca soube o real significado de amar alguém além de si mesmo. Renato cresceu acreditando que demonstrar afeto era sinal de fraqueza. Seu pai, quando ainda estava vivo, sempre lhe dizia: "Homem que ama demais perde." E Renato levou essa frase como uma lei. Seu coração virou pedra. O mundo, um campo de batalha. As pessoas, peças descartáveis em seus movimentos. Foi assim que, com o passar dos anos, Renato se envolveu com 5 mulheres diferentes. Cada uma delas entrou em sua vida com esperanças, sonhos e vontade de construir algo verdadeiro. Mas nenhuma permaneceu. Não porque elas não o amassem, mas porque Renato nunca soube segurar nenhuma delas com carinho, apenas com controle. Seu império crescia, sua conta bancária transbordava, mas a casa em que vivia era fria, os corredores eram silenciosos. Quadros caros nas paredes, mas nenhum retrato de família. Ele dizia para si mesmo que isso era uma vitória. Era um guerreiro solitário, alguém que venceu mais do que qualquer um poderia imaginar. Mas havia uma verdade que Renato tentava ignorar. Toda luta constante deixa cicatrizes que um dia cobram o preço. Mesmo cercado de luxo, Renato era um homem inquieto. Precisava sempre de um novo alvo, um novo motivo para provar que era o melhor. Sua vida era uma batalha contínua, porque no fundo ele não sabia como viver em paz. A solidão o rondava como um fantasma paciente, esperando o momento certo para mostrar seu rosto. Ninguém via, ninguém imaginava, porque Renato escondia seus monstros atrás de sua riqueza. A primeira mulher de Renato chamava-se Elisa. Ela entrou na vida dele quando ele ainda estava construindo seu império. Era doce, sonhadora, acreditava que o amor poderia curar qualquer ferida. Elisa esteve ao lado dele, quando ele ainda enfrentava noites sem dormir, calculando riscos, brigando por espaço no mundo dos negócios. Ela acreditava no homem que ele poderia ser, não no que ele já era. Mas quanto mais Renato crescia, mais ele se afastava dela. Ele passou a trocar jantares românticos por reuniões intermináveis, conversas afetuosas por ordens, sonhos compartilhados por metas pessoais. Elisa pedia tempo, carinho, presença. Renato respondia com frieza. "Eu estou lutando por nós", dizia ele. Mas no fundo, lutava apenas por si mesmo. Com o sucesso, vieram outras mulheres, outros olhares, outras oportunidades de alimentar seu ego. Renato começou a tratar Elisa como um item de sua conquista. Algo que estava ali apenas para reforçar sua imagem de homem desejado e bem-sucedido. A primeira traição veio como quem acende um fósforo numa sala cheia de gasolina, rápida e devastadora. Elisa descobriu. Chorou como quem perde o chão. Ainda tentou salvá-lo de si mesmo, mas Renato não permitiu. Ele disse que sentimentos atrapalhavam, que lágrimas eram perda de tempo, que amor não enchia cofres. E assim, sem sequer perceber o erro, ele a deixou partir. Elisa foi sua primeira queda. Foi o primeiro pedaço do coração que se desprendeu, mas Renato nem sentiu. Estava cego. O mundo o aplaudia de pé, e ele acreditava que esse aplauso nunca acabaria. A segunda mulher surgiu logo depois, Bianca, uma mulher de beleza explosiva, acostumada a brilhar em qualquer lugar que pisasse.
Bianca não se interessava pela alma de Renato. Queria status, viagens, joias, e ele queria alguém que não pedisse amor. O acordo silencioso entre eles era perfeito. Ela fingia afeto, ele fingia ser amado. Porém, aquilo que começa raso não aprofunda. Renato se cansou assim que Bianca mostrou suas garras, quando pediu mais do que ele estava disposto a dar. Fidelidade. Ele não aceitava que alguém colocasse regras em sua vida. Bianca saiu, levando consigo escândalos e capas de revista que arranharam sua imagem. Renato começou a perceber o peso do vazio, mas ainda não admitia. Ele dizia para si mesmo que estava apenas evitando fraquezas, que amor era uma jaula e ele havia nascido para ser livre. A terceira mulher, Sâmia, o encantou pela inteligência. Forte e independente, parecia ser a primeira capaz de acompanhar seu ritmo. Mas Sâmia queria algo simples demais para ele. Um lar com verdade. Pediu para que ele parasse de lutar com todo mundo o tempo inteiro. Queria paz, família, cumplicidade. Renato reagiu como se ela estivesse tirando suas armas. Eu não fui feito para a calmaria, ele rosnou. E expulsou Sâmia da sua vida sem olhar para trás. 3 mulheres, 3 perdas. Mas Renato se mantinha firme, convicto de que ainda estava vencendo. O que ele não entendia é que o destino tem a paciência dos sábios. Ele observa, espera e cobra quando o orgulho está mais alto. Renato achava que estava sempre um passo à frente. Mas a solidão, como uma sombra silenciosa, já havia começado a caminhar atrás dele. A 4ª mulher apareceu quando Renato já era um nome temido. Verônica era ambiciosa, estrategista, alguém que enxergava o mundo com a mesma frieza que ele. Ela não queria ser esposa, queria ser rainha. E Renato, pela primeira vez, acreditou ter encontrado alguém à sua altura. Juntos conquistavam, derrubavam concorrentes, multiplicavam a riqueza, como se fossem donos do destino. Mas 2 pessoas que só sabem lutar acabam lutando uma contra a outra. Verônica começou a apontar defeitos, questionar decisões, disputar espaço no trono que ele imaginava ser apenas dele. A união virou guerra. Cada conversa era um duelo, cada olhar uma provocação. Renato viu nela um adversário, não uma parceira. E quando ele se sente ameaçado, ataca. Em uma reunião decisiva para o futuro da empresa, Renato expôs um erro de Verônica propositalmente, humilhando-a diante de todos. Ela saiu destruída, jurando nunca mais ser manipulada por ele. Renato venceu aquele embate, mas perdeu a única pessoa que poderia ter dividido o império com ele sem pedir amor. Ele estava no auge. Riqueza infinita, influência política, poder nas mãos, mas também estava cada vez mais sozinho. A 5ª e última mulher foi a única que tentou enxergar o homem por trás do monstro, Laís. Diferente de todas as outras, ela não chegou querendo nada além de um sorriso verdadeiro. Era simples, humana, cheia de luz. E foi exatamente por isso que Renato sentiu medo. Laís viu nele feridas profundas, pediu para que ele parasse um pouco, tentou mostrar que a vida não era uma guerra eterna, tentou ensinar o amor, mas Renato não sabia recebê-lo, tudo nele se defendia. Ele a afastava com dureza, como se carinho fosse ameaça. Você é tão rico de dinheiro, ela disse um dia, e tão pobre de coração. Foi a primeira vez que Renato ficou em silêncio diante de alguém. Laís seguiu tentando até que percebeu. Ele não queria ser salvo. Ele escolhia a luta, a briga, a superioridade. Ele precisava vencer até quando não havia inimigo algum. E assim ela também foi embora. A última chance que a vida lhe deu, ele desperdiçou. Quando Laís saiu, Renato sentiu algo estranho, um buraco. Mas abafou aquilo com trabalho, festas, conquistas. O império crescia, mas ninguém o esperava em casa. Os corredores da mansão continuavam mudos. O eco de seus passos denunciava a verdade que ele tentava enterrar. Ele já estava começando a perder tudo. No entanto, ainda achava que podia comprar qualquer coisa, até mesmo companhia.
E foi nesse momento, quando ele acreditou ter tudo sob controle, que o destino deu o primeiro golpe de verdade. Renato começou a ser traído pelo único aliado que jamais deveria perder: o seu próprio corpo. Renato sempre acreditou que era indestrutível, que sua força, seu dinheiro e sua vontade de vencer o tornavam intocável. Mas o corpo, um dia, sempre revela aquilo que a mente tenta esconder. Foi em uma manhã comum que tudo começou. Ele acordou com uma dor no peito, uma fraqueza que nunca tinha sentido. Tentou ignorar, como ignorava qualquer sinal de fragilidade. Mas o espelho naquela manhã refletiu algo que o assustou. Seus olhos estavam vazios. Ainda assim, vestiu seu terno de corte impecável e foi para mais uma reunião. No meio da apresentação, o mundo começou a girar. A respiração ficou curta, a visão embaçada. O orgulho tentou mantê-lo firme, mas o corpo venceu a batalha. Renato desabou diante de todos. Quando abriu os olhos, estava em uma cama de hospital. Ao redor dele, máquinas apitavam, luzes frias brilhavam e pessoas estranhas falavam sobre sua saúde. Mas o que mais doeu não estava nos exames. Estava na ausência. Ninguém veio visitá-lo. Nenhuma das 5 mulheres, nenhum amigo de verdade. Aqueles que se aproximavam vinham apenas para saber se o império sobreviveria sem ele. O médico foi direto. O senhor precisa cuidar da sua saúde, diminuir o estresse, parar de viver em guerra. Seu corpo está cansado. Renato riu com desprezo. Guerra era tudo o que ele sabia fazer. Mas mesmo rindo lá dentro, o medo começou a se instalar. Ele percebeu algo que sempre recusou a aceitar. A morte não se impressiona com riqueza. Depois de alguns dias internado, voltou para sua mansão. Mas desta vez, algo estava diferente. O silêncio, que antes parecia sinal de vitória, agora era um inimigo assustador. Ele andava pelos cômodos imensos e frios, percebendo que não havia sequer uma voz para chamá-lo pelo nome com carinho. Tentou ligar para antigos contatos. Nenhuma resposta sincera, apenas cobranças, interesses, bajulação vazia. Tentou lembrar de alguém que realmente importasse. Nenhum rosto vinha à mente, porque ele nunca permitiu que ninguém permanecesse tempo suficiente para criar história. Renato, o homem que venceu todos, não tinha ninguém para compartilhar suas vitórias. As noites se tornaram sombrias. Ele passou a jantar sozinho na enorme mesa de mármore, onde antes ostentava banquetes. Agora, apenas um prato solitário. A casa, que antes parecia um palácio, tornara-se uma prisão de luxo. E mesmo com segurança ao redor, tecnologia por todos os lados, ele nunca se sentiu tão vulnerável. Certo dia, vendo as fotos antigas de suas viagens, percebeu que em todas elas sua expressão era a mesma, um sorriso forçado, duro, como se estivesse posando para o mundo, mas sem viver de verdade. E notou outra coisa. Em nenhuma daquelas fotos havia amor, somente presenças temporárias. O mundo lá fora ainda o chamava de grande, mas dentro da alma ele estava encolhendo. O corpo havia falado primeiro. Agora era o coração que começava a gritar. E pela primeira vez em toda a sua vida, Renato sentiu medo de ficar sozinho. Porque agora ele entendia o que solidão realmente significava. Não é estar sem pessoas ao redor. É estar sem importância na vida de alguém. Renato sempre acreditou que quem manda não pede desculpas. Ele cresceu carregando essa filosofia como um escudo contra qualquer emoção que ameaçasse sua autoridade. Mas, com o passar dos dias, algo dentro dele começou a se despedaçar em silêncio. As lembranças vieram como tempestade e, com elas, o arrependimento. A primeira visita inesperada veio durante uma madrugada. Não era alguém em carne e osso, mas uma memória viva, Elisa. Ele se lembrava de quando ela sorria para ele como quem realmente acreditava em um futuro juntos. Naquele tempo, Renato poderia ter escolhido o amor, mas preferiu os negócios. Preferiu ser visto como invencível. Agora ali,
Encarando seu próprio reflexo no vidro da janela, ele percebeu o quanto Elisa tentou salvá-lo antes de ele ser engolido pelo próprio orgulho. Logo apareceu Bianca, com seu olhar que pedia brilho e proteção. Ele lembrou de como a desdenhou, como jogou fora alguém que apenas desejava ser escolhida. Renato começou a tremer ao lembrar de sua frieza, de como a substituiu por diversão momentânea. Tudo que ela queria era exclusividade, mas para Renato, amar era perder o controle. Sâmia veio em seguida com sua força bruta e coragem. Ela desafiou Renato a ser um homem melhor, a sair do modo de combate constante. Enquanto ela dizia, não lute comigo, lute por nós, Renato respondeu com uma guerra que nunca terminou. A voz dela ecoava ainda em sua cabeça, cobrando o que ele nunca soube dar: paz. Depois, a imagem de Verônica, a única que poderia ter sido sua parceira de império. Mas Renato transformou cumplicidade em competição. Ele a destruiu quando ela tentou caminhar ao lado dele, porque ele não aceitava dividir o topo com ninguém. A ambição que o fez vencer foi a mesma que arruinou toda a possibilidade de parceria verdadeira. Por fim, Laís, a luz que tentou tocar seu coração, já quase petrificado. Ele sentiu uma dor aguda ao lembrar da última vez que a viu chorando em sua frente. Ela, com esperança nos olhos, implorando para que ele amasse antes que fosse tarde. E ele, em sua soberba, mandou que ela não dramatizasse. Agora, as palavras que ele ignorou voltavam como lâminas afiadas. Renato percebeu que todas elas tinham algo em comum. Não desistiram dele de imediato. Foram se ferindo aos poucos, até entender que Renato não deixava ninguém entrar, de verdade. O peso dessas lembranças começou a consumi-lo. Ele passou a caminhar pelos corredores da mansão como se os fantasmas de seu passado o seguissem. Em cada canto, ele enxergava o que poderia ter sido. Em cada luz apagada, um pedaço do que deixou morrer. Certa noite, ele abriu a imensa porta do closet e viu dezenas de ternos caros, sapatos alinhados, relógios de luxo. Objetos que antes eram troféus, agora pareciam inúteis. O que adianta tanto se vestir para impressionar, quando não existe ninguém para ser impressionado? Renato tentou afogar sua dor em novas conquistas, mulheres casuais, festas e mais dinheiro. Mas logo percebeu que nada disso preenchia mais o buraco. O prazer imediato se tornou um tormento. As festas, cansativas. A bebida, amarga. A companhia, vazia. Ele começou a ter medo do silêncio, medo da própria casa, medo de si mesmo, porque o passado, esse juiz severo, estava cobrando sua sentença. E pela primeira vez, Renato percebeu. Os inimigos que ele derrotou não eram nada comparados ao inimigo que agora vivia dentro dele. O homem que nunca parou de lutar. Estava perdendo a única batalha que realmente importava. A batalha contra a solidão que ele mesmo construiu. Renato começou a perceber que o tempo estava escapando. Aquela dor no peito não era apenas física, era um aviso. Ele já não tinha mais a juventude que o blindava da realidade. Sua força, antes motivo de orgulho, agora dava sinais de fraqueza. Mas o que mais o desesperava era aquele vazio que parecia crescer a cada dia. Com medo de enfrentar a solidão, Renato começou a buscar companhia em pessoas que não importavam. Mulheres que se aproximavam atraídas pelo dinheiro, bajuladores que fingiam amizade, funcionários sorridentes que só aguardavam ordens. Ele pagava caro para nunca estar sozinho. Porém, dinheiro nenhum compra interesse verdadeiro. Nas festas, muitos vibravam ao redor dele, mas ninguém o escutava. E quando ele falava, todos concordavam automaticamente. Não por respeito, mas por conveniência. Ele tentou se convencer de que ainda tinha o controle, mas no fundo sabia que aquelas pessoas só ficavam porque ele ainda era rico. Até que um dia, uma conversa o fez acordar. Um dos advogados do Império o chamou para uma reunião urgente. Renato foi pensando que era apenas mais um problema comum, mas o que ouviu o fez gelar. Senhor Renato, seus investimentos sofreram um grande prejuízo.
Algumas de suas propriedades estão entrando em processo de perda. O senhor está em risco financeiro. Aquela palavra ecoou em sua mente como um trovão. Risco. Pela primeira vez em anos, ele sentiu pânico. Seu mundo estava sendo atacado, mas desta vez ele não tinha aliados, não tinha exército, só tinha bajuladores covardes. E como era de se esperar, conforme a notícia se espalhou, os primeiros a desaparecer foram justamente os que diziam ter lealdade eterna. A casa antes cheia começou a esvaziar devagar. Convites para eventos cessaram. As mensagens pararam de chegar. E o telefone, que antes nunca descansava, virou um objeto inútil sobre a mesa. Renato insistia em manter o luxo. Organizava festas, mesmo com apenas meia dúzia de figurantes desesperados por status. Mas em uma dessas noites, enquanto a música tocava e as pessoas fingiam se divertir, ele observou algo que cortou sua alma. Ninguém o notava. Ele era apenas um corpo no meio da própria casa. Foi então que Renato resolveu fazer o teste derradeiro. Entrou no meio da sala, parou no centro daquele salão enorme e apenas ficou ali, imóvel, esperando que alguém sentisse sua falta. Esperou alguns minutos. Depois, 1 hora, 2, 3 e nada. Ninguém perguntou por ele. Ninguém se aproximou. Ninguém percebeu sua ausência. Renato entendeu ali, de uma vez por todas, que não tinha amigos. Ele tinha público, e um público só aplaude enquanto o espetáculo continua brilhando. Quando os últimos convidados foram embora, a mansão mergulhou no silêncio absoluto. Renato caminhou até a varanda, olhando para a cidade que um dia se curvou a ele. Lá fora, tudo continuava em movimento, mas dentro dele, tudo havia parado. Ele segurou a própria garganta, tentando compreender quando foi que perdeu o ar da vida. Ele lutou com todos e venceu. Lutou contra o amor e venceu. Lutou contra a verdade e venceu. Mas agora, olhando para o próprio reflexo no vidro escuro, ele finalmente entendeu quem era sua maior vítima. Ele mesmo. Se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe para que mais pessoas entendam que o amor vale mais.